Vamos continuar, ou dar continuidade a Efésios, livro que tem nos ensinado tanto, né? Senhor Jesus. Vamos começar hoje o capítulo 5. Amém? Senhor Jesus. A gente vai ler o versículo 1 e o 2. Amém? Senhor Jesus. Amém. Efésios 1 e o 2. Amém. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Aleluia. Senhor Jesus. Senhor, nós, esta noite, somos gratos a Ti, Senhor. Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, também esta noite, Senhor, nós te pedimos perdão. Senhor, te pedimos que o Senhor nos purifique. Senhor, que Teu precioso sangue, Senhor, nos torne limpos e puros, Senhor, para podermos falar da Tua palavra. Senhor, para podermos ouvir a Tua palavra. Senhor Jesus, Senhor, para podermos entender a Tua palavra. Senhor Jesus, Senhor, esta noite, Senhor, Senhor, vem ser conosco, Senhor, com cada um de nós. Vem ser também com esse início de semana, Senhor. Senhor, vem ser com nossa semana, Senhor, com cada dia, Senhor. Ó, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, Tu és maravilhoso. Amém, Jesus, Senhor. Paulo, aqui ele inicia, né, falando algo assim maravilhoso. Ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Né? Nós, né, de maneira alguma, né, e nós nem pensaríamos, né, em um dia imitarmos Deus. Mas Deus nos deu esse privilégio. Né? É um privilégio imitarmos Deus. Né? E por quê? Né? É lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Paulo diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então aqui a gente vê uma pessoa, né, que claro, a gente assim pode até pensar, não é muita prepotência de Paulo dizer que nós, né, todos os cristãos deveríamos imitar a ele, né? Mas de fato nós sabemos que Paulo tinha essa índole, esse caráter de nós imitarmos eles. Por quê? Porque ele imitava a Cristo. Então, se nós estávamos imitando, né, a Paulo, nós também estávamos imitando a Cristo. Porque Paulo é uma pessoa de fato, né, que ele quase metade, ou a metade, né, do Novo Testamento, foi ele quem escreveu. Deus deu essa incumbência, Deus esse privilégio, né? Então Paulo é alguém que de fato nós poderíamos imitar, né? Mas aqui em Efésios, o mesmo Paulo vem dizendo assim: sede, pois, imitadores de Deus. Não é mais imitarmos a Paulo, que era alguém assim, vamos dizer, né, grande diante de Deus, mas agora nós podemos agora imitar a Deus. Mas por que nós podemos imitar a Deus? Ele diz assim no final do versículo: como filhos amados. Aleluia. Irmãos, nós somos filhos de Deus. E como filhos, né, nós podemos imitar a Deus. Né? Podemos ser iguais a Deus. Né? Lá em Mateus, capítulo 5, Senhor Jesus, capítulo 5, Mateus 5, versículo 48, o último versículo. Mateus 5, 48, diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aleluia. Então, nós podemos ser perfeitos, mas não porque nós somos alguma coisa, mas porque nós devemos imitar a Deus. E como imitadores de Deus, Deus é perfeito. Então nós podemos ser perfeitos, como é o nosso Pai, né?
Senhor Jesus. E isso é um privilégio, isso é maravilhoso. Nós podemos imitar a Deus, né? Se nós formos olhar a Bíblia inteira, né? A maioria dos lugares que a gente lê na Bíblia, Deus, principalmente no Antigo Testamento, Deus vem falar para nós adorarmos a Ele, né? Adorarmos a Deus, né? Mas, em certo sentido, se a gente perceber, Deus não precisa de adoração, né? Deus, ele tem os anjos, né, para adorar ele, e mesmo assim, se não tivesse os anjos, Deus seria Deus de todos os jeitos, mesmo sem adoração dos anjos, mesmo sem adoração dos homens. Mas a pergunta é, por que Deus quer que nós o adoremos, né? A questão é, quando nós adoramos a alguém ou alguma coisa, nós nos tornamos iguais àquela coisa. Um exemplo, né? Pessoas que adoram, pessoas que gostam de jogar futebol, que adoram algumas esses jogadores, né? Eles geralmente se vestem como aqueles jogadores. Teve até uma época aí que tinha um camarada que tinha cortado um cabelo bem ridículo e era jogador, e as pessoas começaram a cortar o cabelo iguais a ele, né? Se as pessoas gostam de um ator, né, então eles começam a se vestir, né, iguais a ele, se parecer com ele, porque é o ídolo dele, é que ele gosta. Ele começa a adorar, então ele começa a ser igual a ele. Então, quando Deus fala para que nós adoremos a ele, não é para a questão de Deus, mas é para nós, né, para que nós possamos ser iguais a Deus, para que nós possamos imitar a Deus, né, Senhor Jesus, e isso é maravilhoso. Oh, Senhor Jesus. No versículo 2, ele diz assim, e andai, 2 de Efésios 5, 2, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então a primeira palavra que ele diz aqui é andai. Andai em amor. Antes de falar em andar, eu queria ver uns versículos aqui, os irmãos. Capítulo 1 de Efésios, versículo 20 e o 21. Ele diz assim, Efésios 1, 20 e o 21. Diz assim, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e o fazendo assentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, e poder e domínio, e tudo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. O capítulo 2, versículos 6 e o 7. Amém. De Efésios 6. Diz assim, e juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, a vida cristã, né, é um erro nosso, né, e da maioria das pessoas acreditar que a vida cristã começa com andar. Né? Aqui em Efésios, o primeiro verbo que ele usa, né, com relação a nós é assentar. O Senhor manda a gente se assentar, né, sossegar, né, esperar, né, confiar. Então, primeiro ele diz que Deus ele fez Jesus assentar-se nos lugares celestiais. E depois ele diz que agora não só Cristo, mas nós em Cristo, né? Versículo 6, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar. Então nós temos que assentar, descansar. Então a vida cristã não começa fazendo algo, mas começa cada um de nós, né, descansando, né, assentando. Senhor Jesus, né, tem gente até que faz esse caminhar, esse andar, até antes de se converter. Eles querem, quando eu deixar de fumar, quando eu deixar de beber, quando eu deixar de me prostituir, então eu vou ser crente, né?
né? E tem outras até assim, não, quando se torna crente, então agora eu vou ter que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que deixar aquilo, tenho que deixar aquilo outro, tenho que fazer isso, eu tenho que ser bonzinho, né? Tem que ser uma pessoa boazinha. Mas não é. O início da carreira cristã começa com o assentar, com o descansar. Senhor Jesus. Lucas, capítulo 14. Senhor, tem até 14, 16, 17, Maria. Senhor Jesus. Diz assim, ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. E a hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Né? Nós sabemos dessa história, dessa parábola, e diz que algumas pessoas foram convidadas e começaram a dar desculpas. Né? Mas a questão é que já estava tudo preparado. Né? As pessoas que fossem não precisavam fazer nada. Não precisavam nem de senha, né? Você convida alguém hoje para um casamento, você tem que dar a senha. Senão, se você não tiver a senha, você não entra. Mas nesse banquete que essa pessoa fez, era para ir todo aquele que fosse convidado. E ele convidou a todos. Né? As pessoas que não quiseram ir. Um disseram que tinham caçado, o outro disse que estava contando as suas juntas de boi, né? E muitos disseram tantas coisas. Mas, no entanto, se eles fossem, eles seriam bem aceitos, porque já estava tudo preparado. Senhor Jesus. Senhor Jesus. A gente vê um exemplo disso lá no livro de Gênesis, com relação a Adão e Eva. Né? Deus, ele passou os 6 dias da criação, vamos dizer assim, né, trabalhando. Deus estava fazendo a criação, criou todas as coisas. Cada dia, né, ele criava alguma coisa. No 7º dia, nós sabemos, né, Deus descansou. E o interessante é que Adão ele foi feito, né, no 6º dia. Né, quando ele abriu os olhos, era o 7º dia. Então, Adão, no dia que ele nasceu, era para ele descansar. Era o dia de descanso de Deus. Então, nós devemos descansar. Tudo já foi preparado. Todas as coisas Deus já fez. Deus já nos deu. Senhor Jesus. Então, o início da vida de Adão começa com o descanso. O início da nossa vida cristã começa com o descanso. Precisamos descansar. Descansar em Deus. Né? Tudo que nós temos hoje, né, foi Deus que nos deu de graça. Né, a salvação, né, os irmãos, né, a igreja, né, perdão, né, Senhor Jesus, tudo Deus nos deu de graça, né, remissão de pecado. Senhor Jesus. Bom, Efésios, vamos voltar para Efésios. Senhor Jesus. Capítulo 1, versículo 4 e o 6. 4 a 6, né? Ele diz assim, a gente lê só o 3, capítulo 1, versículo 3, né? Diz assim, ó, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Né? Então o Senhor tem nos abençoado. Né? A todo momento o Senhor tem nos abençoado. Né? O 4... e diante até o 6, ele diz assim, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória e da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Né? Então aqui, ó, ele, no versículo 4, nos escolheu, né? E diz assim que foi antes da fundação do mundo, e diz assim, para sermos santos, né? Não precisa de eu me esforçar, de eu fazer algo, né, para ser santo. A única coisa que eu preciso é crer em Cristo, né? Para se tornar filho, né? Ele diz aqui, no versículo 5,
Ele nos predestinou para ele para adoção de filho. Né? O que eu preciso fazer é crer em Jesus para me tornar filho, para ser santo, né? Para, versículo 7, para termos a redenção, né? Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Né? Senhor Jesus, então Deus nos tem abençoado gratuitamente no amado. Né? Então, a carreira cristã ela começa com o assentar. Precisamos descansar, né? A crucificação de Jesus, a morte, a ressurreição e o assentar é só pela fé. Né? Tudo que o Senhor tem nos dado é pela fé. Né? Senhor Jesus, essa nossa vida cristã ela se inicia com a morte de Jesus. Né? A morte de Jesus ele nos traz até Deus. Né? Um exemplo disso se você pega um livro, esse livro e coloca uma nota de R$2 dentro do livro, e esse livro é queimado, né, o destino do livro vai ser o mesmo destino da nota, né, vai para o mesmo lugar, vai ser queimado. Então foi isso que aconteceu conosco. Deus nos colocou em Cristo, né, lá na cruz. Então o destino de Jesus, né, é o nosso destino. Quando o Senhor morreu e ressuscitou, né, e assentou-se na glória, né, nós estávamos com Cristo e em Cristo, né, Senhor Jesus. E isso é pela fé. Romanos, capítulo 8, versículo 16. Romanos 8. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, pela fé, né, nós cremos que isso aqui, que o Espírito de Deus ele vai testificar com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, que nós estávamos lá na cruz quando Jesus morreu, que nós estávamos na sua ressurreição. Né? A Bíblia nos fala, então, pela fé, nós cremos. Né? Em Gálatas, capítulo 20, capítulo 2, versículo 20, esse versículo nós conhecemos muito, diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então é a questão de fé. Né? Onde Cristo estava e onde Cristo está, nós estamos. Né? Deus fez assentar nas regiões celestiais. E a Bíblia diz, né, aqui em Efésios nós lemos que ele também nos fez assentar juntamente com Cristo. Então precisamos só descansar. Né? Deus ele já preparou tudo. Né? Eu gosto muito aquela palavra, de uma das palavras que o Senhor falou na cruz, que é está consumado. Né? Não precisa ninguém fazer mais nada, né, para salvação, remissão de pecados. Né? O Deus já fez. Jesus já morreu. Né? Já está consumado. Né? Senhor Jesus. E isso é pela fé. Ó Senhor Jesus. A questão que lá em Lucas, né, diz assim, lá em Lucas capítulo 15, né, ele vem nos falar do filho pródigo. Né? E o pai ele tem dois filhos, né? O mais velho que fica e o mais novo que vai embora. E a Bíblia diz, o 15:32, eu acho que é o último versículo. Vê aí, marido, 15:32. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, né? E reviveu. Estava perdido e foi achado. Né? Então, esse teu irmão, ele estava morto. Né? Apesar de que o que ficou, né, ele não estava em boas condições também, porque ele estava querendo fazer muitas coisas para o pai, né? Mas ele não era, vamos dizer, reconhecido. Ele tinha que descansar também. O mais novo, quando ele saiu, né, o pai com certeza ficou triste. Mas quando a Bíblia diz que ele caiu em si, que voltou, né, que se arrependeu, que agora diz assim, olha, eu agora não sou nada, me trata como teus empregados, né,
que agora assim, ele se entregou. Agora ele não era mais ninguém, ele aí descansou. Aí o pai viu de longe, a Bíblia diz que ele correu e abraçou o filho. Então, depois que ele abraça e faz aquela festa, ele diz assim: entretanto, né, era preciso que nós nos alegrássemos, porque ele estava morto. Né? Então, Senhor Jesus, precisamos apenas descansar, nos voltar, né, para Jesus e descansar nele, né? Senhor Jesus, não é o fato de fazermos muitas coisas como filho mais velho, mas o fato de nos entregarmos a Deus como filho mais novo. Senhor Jesus. E aqui em Efésios, voltando, ele diz aqui, né? Andai. Então, aqui esse outro verbo, né? Que com relação a Jesus, a Deus, né? Nós temos que descansar. Temos que estar assentados, né? Porque Deus já fez tudo. Com relação às pessoas, né? Nós temos que andar. Esse andar aqui não é questão de andar, mas é um padrão, uma conduta. É andar na sua conduta, né? Diante das pessoas, né? Como é que nós vamos nos portar diante das pessoas? Por isso que ele diz assim, né? Andai em amor como também Cristo nos amou. Né? Versículo, capítulo 4, o 1 e o 2. Ele diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. Diz assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então é a questão de andarmos, né, a nossa conduta diante dos irmãos, diante das pessoas, né, diante dos nossos vizinhos, diante dos amigos, né, diante de colegas de trabalho. Então nós temos que andar, né, a nossa conduta deve ser uma conduta exemplar. Né? Aí volta para aquele versículo, né? Sede perfeito como é perfeito o vosso Pai. Então temos que ser perfeitos. Temos que ter um andar, uma conduta digna do nosso Pai, né? Senhor Jesus. O capítulo 17, versículo 17 do capítulo 4, 17 e o 18. Ele diz assim: isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Então, nós temos que andar, né, com amor e não andar como os gentios. Né? Nós temos que dar testemunho. É uma questão de testemunho diante das pessoas. Né? Temos que estar assim, dignos, né? Senhor Jesus. O versículo, o 5, né? O 2 que a gente já leu, que nós já vimos. O versículo agora do 5, o 8 e o 10. Capítulo 5, versículo 8 e o 10. Né? O 9 não precisa não, Maria. O 8 e o 10. Diz assim: pois outroras eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. O 10. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Provando, né, sempre o que é agradável ao Senhor. Então, nós temos que agradar ao nosso Deus. Nós temos que estarmos andando em Cristo. Né? Andando naquilo que o Senhor tem nos ensinado. Né? Andando na fé, né? Andando junto com os irmãos, andando em oração, né? Não andando como os gentios, né? em coisas erradas. Né? Então, a princípio, nós temos que descansar. Com relação a Jesus, a Deus, nós temos que descansar, entregar tudo ao Senhor, porque Ele já fez tudo para nós. Com relação às pessoas, nós temos que dar bom testemunho. Né, estarmos ligados a Cristo para podermos dar bons testemunhos e poder andar digno, né, daquilo que o Senhor tem nos chamado. Né? Senhor Jesus, nessa conduta, né? Lá em Mateus, capítulo 5, é um pouco extenso isso aqui, mas eu queria ler com os irmãos.
capítulo 5, Mateus. Senhor Jesus. Do 38, do 38 ao 48, né? Dá pra gente ler. Diz assim: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Então, o Senhor está dizendo aqui, olha, ajude, né? Faça com que as pessoas tenham prazer de estar com você. Né? Se ele pedir uma coisa, faça 2. Né? Senhor Jesus, dá-lhe a quem te pede, né? Não volte as costas ao que deseja que ele empreste. Senhor Jesus. O 43 ao 48 diz assim: ouviste que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vem chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazes de maus? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai Celeste. Senhor Jesus. Então, amarás o teu próximo, né? E odiarás o teu inimigo. Aí que foi dito, né? Ele diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Orai por eles, né? Senhor Jesus. O 34, 36, né? Porque se amardes os que vos amam, que recompensas tendes, né? Se saudades o que vos se sauda, isso aí os gentios já fazem. Aí a questão é, a gente pode dizer, né? Eu não consigo fazer isso, né? Eu mesmo digo, né? Essa questão aqui, se alguém te obriga a andar 1 milha, vai com ele 2, né? Olha, se alguém manda você fazer uma coisa e você não quer fazer, você não só faz uma que ele pediu, você faz uma e mais outra, 2, né? Senhor Jesus, nós não conseguimos, mas aí tem a primeira parte, né? Tem a questão do assentar. Nós temos que ir até o Senhor. Senhor, de fato, eu não consigo. Né? Senhor, não consigo amar essa pessoa. Né? Quando essa pessoa chega, para mim acabou a festa. Não tem mais graça, não tem mais nada. Mas é porque aí nós tentamos amar aquela pessoa, né? Tentamos fazer aquilo, né? Tentamos agradar com o nosso amor. Então, não precisamos do nosso amor. Precisamos do amor de Cristo. Precisamos descansar em Cristo. Né? Precisamos confessar: Senhor, eu não consigo amar. Eu não consigo fazer. Né? E aí o Senhor vem assim: de fato, você não consegue. Então, o Senhor em nós faz tudo, né? Senhor Jesus. Porque Ele já fez. Precisamos apenas descansar, né? E confessar: Senhor, eu não posso. Senhor, eu não sei. Né? Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Novamente falando de Adão, né? Adão, quando ele comeu da árvore do bem e do mal, né? O homem, ele criou um padrão para ele, né? Na questão do bem e do mal. Isso é bom, isso é ruim, isso é justo, isso é injusto, né? De fato, assim, nós não precisamos de nada certo ou de nada errado, mas precisamos de Cristo, né? Precisamos o certo e errado de Deus, né? E muitas vezes nós não sabemos o certo e errado de Deus, mas aí precisamos orar ao Senhor: Senhor, me mostra, Senhor, me diz, né? Porque no universo tem esses, vamos dizer, esses certos e esses errados, né? Que é do homem o certo e errado, o justo e injusto do homem, e nós temos também a justiça de Deus, o certo e errado de Deus. Então nós não precisamos estar certos ou estarmos errados. Precisamos estar em Cristo, né? Senhor,
vem me mostrar, né, o que é que tu queres. Vem me dizer, né, Senhor Jesus, não precisamos do padrão humano, precisamos do padrão de Deus, né, Senhor Jesus, porque afinal nós somos o quê? Filhos de Deus, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus, nós temos, né, o princípio da cruz, Senhor Jesus. Capítulo 5 de Efésios, versículo 15 e o 17, ele diz assim, 5, 15 ao 17, ele diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Né? Quando a gente vê essa questão diz assim, né? O 5. Não andeis como necios, e sim como sábios. Né? Eu lembro daquela palavra, né, das 10 virgens. Né? Tinha 10 virgens, 5 nécias, né? E 5 sábios, né? 5 prudentes. Né? Em algumas versões diz que eram 5 loucas, né? 5 loucas e 5 prudentes. E aqui a gente Paulo vem nos mostrar, né, que nós não devemos andar como nécios, e sim como sábios. Né? Nós temos que ser como aquelas 5 virgens, né, que andavam com o Senhor, com as vasilhas cheias do Espírito, com a alma cheia do Espírito, buscando a Deus, né, sempre em oração, sempre em comunhão com Deus, sempre em comunhão com os irmãos, né, buscando estar assim, progredindo na vida espiritual, né, crescendo na vida espiritual. E aí elas andavam como sábias. Né? As nécias, né, elas estavam com as suas vasilhas secas, né? E aí não tinha, nós sabemos dessa parábola, né? Não tinha como ter a luz o suficiente até chegar na casa do noivo. Né? Então elas pediram às prudentes, né? Elas disseram, não, vá comprar, né? Senhor Jesus. E a Bíblia disse que quando elas foram comprar, que voltaram, o Senhor diz assim, não vos conheço. Porque eram o quê? Elas eram nécias, né? Que eram loucas. Então precisamos, né, andar como sábios, né? E não como nécios. E no versículo 7 17, ele repete, por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. Senhor Jesus. Ó Senhor. Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32 e 33. 1 Coríntios 10, diz assim, não vos torneis causa de tropeço nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Né? Então, o interesse de Paulo, né, de não fazer tropeçar as pessoas, era para que as pessoas vissem nele, né, Cristo, né, para que eles vissem que diz assim, né, ser depois imitadores de Deus. Né? Obrigado, meu irmão. Imitadores de Deus. Então, sendo imitadores de Deus, as pessoas não iriam tropeçar. Né? Senhor Jesus. E não tropeçando, diz assim, ó, não buscando o meu próprio interesse, mas de muitos, né? Para aquelas pessoas que vissem ele assim, imitando a Deus, né? Sejam o quê? Para eles ser salvos. No versículo 32, Maria, diz assim, ó, não vos torneis causa de tropeço, diz assim, nem para os judeus, nem para os gentios, e nem tampouco para a igreja de Deus. A humanidade, eu acho que parece que são 5 tipos de raça que as pessoas têm, né? Os brancos, os pretos, pardos, né? Amarelos e os vermelhos, né? Eu acho que são 5.
Lá na Olimpíadas tem, né? Parece que são 5 bolinhas, ou são 6. Eu estou lembrado de 5. Não sei. Eu estou lembrado de 5. Mas, aos olhos da humanidade, né? Mas aos olhos de Deus, existem apenas 3 raças, 3 pessoas, 3 grupos de pessoas, né? Que no caso que são os judeus, aquele povo que Deus primeiro escolheu, né? Depois vem os gentios, que naquela época do Antigo Testamento só tinha essas 2 raças, vamos dizer assim, os judeus e os gentios. E aí quando Jesus vem, ele forma o quê? A igreja de Deus. Então, o Senhor, a Bíblia está nos dizendo aqui, né, Paulo, que nós não devemos ser coisas de preço para ninguém no mundo, né, para ninguém na face da terra. Ou seja, é para todas as pessoas, né, todos os grupos de pessoas, nem para os judeus, nem para os gentios e nem tampouco para a igreja de Deus. Então temos que dar bom testemunho. O versículo 23, Maria, do mesmo capítulo de 1 Coríntios, diz assim, ó, todas as coisas são lícitas, né? Mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Né? Aqui em 1 Coríntios ainda, né, lá eu acho que é o capítulo 2, diz assim, né, que todas as coisas, é um versículo parecido com esse, diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas assim, ele diz assim, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, a gente pode fazer tudo, mas aí não precisamos ser dominados por elas. Né? Tem uma história de um rapaz que ele disse que a pessoa estava bebendo, né? E a pessoa disse, não, vocês são assim, tipo, prisioneiro, preso, que vocês não podem fazer nada, não podem beber, não podem fumar, não podem fazer aquilo. Aí ele disse assim, eu sou mais livre do que você. Aí ele pegou a bebida, né? Disse assim, olha, tá vendo isso aqui? Aí ele derramou a bebida, né? Aí ele disse assim, olha, eu posso fazer isso, você não. Um cristão, ele pode chegar e 1 litro de cachaça, vamos dizer assim, derramar. Mas alguém que bebe dificilmente faria isso. Né? Aquilo vai ser uma dor no coração dele, né? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então precisamos, irmãos, dar bom testemunho. Senhor Jesus. E por fim, Efésios, nós devemos estar assentados, né, diante de Deus, descansando, porque Ele já fez tudo em Cristo. Diante das pessoas nós temos que andar de modo digno daquilo que o Senhor nos chamou, né, para aquilo que o Senhor nos chamou, damos bom testemunho. Né? E diante do inimigo, do nosso inimigo, ele diz assim, capítulo 6, o 10 e o 11. Ele diz assim, ó, porquanto ao mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Aí diz assim, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, diante de Deus, nós temos que estar descansando. Diante das pessoas, nós temos que andar convenientemente. E diante do inimigo, nós temos que estar firmes, né, preparados. Né? Não é uma questão de brigarmos, de lutar, né? Porque de repente a gente diz, não, é uma luta, né? Aquela coisa. Não é questão de luta. Deus já venceu. Né? É a questão de estar firmes, né? Estar preparado. Aí ele diz até aqui, né? Com o que devemos estar preparados. Versículo 13 ao 18, ele diz assim, nós conhecemos, mas é bom ler de novo, né? Portanto, a partir do 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais o quê? Resistir no dia mau. Aí diz assim, e depois de ter desvencido tudo, permanecei inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingido-vos com a verdade, vestido-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Senhor Jesus. Então nós devemos estar firmes. Diante do inimigo nós temos que estar firmes. Não é a questão de nós irmos batalhar em um lugar, mas é de o inimigo vir nos atacar naquilo que o Senhor já conquistou. Então nós temos apenas que estar
firmes. Não precisamos lutar, precisamos nos preparar, né? Para poder receber, como ele diz aqui, né? Embraçando, versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A gente vê aqui que todas essas armas espirituais, todas elas são de defesa. Apenas a espada, ela pode ser de defesa e de ataque, né? Mas, no entanto, ele diz assim, tomai também o capacete da salvação e diz assim, a espada do Espírito. Então, a espada não é nossa, é do Espírito. Nós usamos, mas a espada é do Espírito. Então, precisamos resistir, né? Senhor Jesus, resistir, tem outro que dizer, resistir no dia mal, né? Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Em Tiago, ele também fala isso, capítulo 4, versículo 7. Senhor Jesus. Ele diz assim, ó, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, precisamos apenas resistir. Né? Diante de Deus, precisamos descansar, estar assentados, né? Diante das pessoas, precisamos andar convenientemente, né? Dando bom testemunho. E diante do inimigo, nós precisamos resistir. Senhor Jesus. Aleluia. Jesus Cristo é o Senhor.